Queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu estou feliz por estar com vocês aqui. 72 anos, avançando, amando e cuidando. Graças a Deus. Quero parabenizar a igreja na pessoa do seu pastor, desse grupo seleto dos ministros que faz as coisas acontecerem na unção do Espírito de Deus. Lá em Minas Gerais nós costumamos dizer assim: 72 anos, não é 72 dias. É lógico que não é 72 dias, mas o mineiro quer dizer que são 72 anos de história. Se você pega aí os queridos mais lá dos anos passados, Edgar, Davi, e sentar perto deles, você vai ouvir coisas tremendas no campo da experiência, no campo das dificuldades, das alegrias e assim por diante. Então, eu não sei se os irmãos de Recife, aqui de Água Fria, têm noção do que significa pregar aqui. É um negócio muito difícil. Irmão, é pregar em Recife. O pessoal sabe pregar em Recife? Vou. Rapaz, eu vou orar por ti, rapaz. Sabe aquele negócio do time de futebol? Não importa se o jogador é tudo ruim, mas ele tem a camisa e a camisa é respeitada. É isso. Eu estou todo tremendo aqui, pastor. E não é de frio do ar-condicionado, não. Mas é Deus que faz a obra, não é o pastor João. Amém, amados? Eu trago à memória o saudoso pastor José Pinto de Oliveira, que um lendário, né? Todas as vezes que ele ia para o sul para fazer as convenções, ele se hospedava na casa do filho, que é na minha cidade, pastor Isaac, é de Andradas. Aí o pastor Isaac diz assim: João, pai está chegando, se prepara para nós irmos juntos nas convenções. Então nós íamos nas convenções, então nós viajávamos para lá e para cá, onde eles iam, eu ia junto. E aquela parede, aquela aparência dentro do carro mudava tudo. E nós brincávamos, nós ríamos. E quando eu comecei a dirigir a igreja de Andradas, com 22 anos, ele me deu um apoio tão grande. Meu pastor, eu sou tão pequeno, tão criança. Ele falou assim: não tem problema. Se precisar de mim, manda o Isaac ligar lá para Recife, eu te ajudo. E isso motiva a gente. Isso muda tudo na vida da gente. Eu sou feliz pela vida dos queridos, os saudosos irmãos que passaram por esta igreja. E apesar da história, vocês colocam um título assim: avançando. Avançando. E eu hoje quero trabalhar essa primeira parte do tema que os queridos colocaram. Amanhã, se nós amanhecermos, Jesus não voltar, nós terminamos o resto. Mas eu quero essa palavra avançando, porque ela fala muito comigo. Ela fala muito comigo. Irmãos, vamos ficar de pé para nós lermos de novo o texto que os irmãos escolheram lá no livro do profeta Isaías. Vocês lembram o capítulo? Capítulo 54. Muito bem. E nós vamos ler dois textos. Esse é um deles. E depois vamos aplicá-lo lendo Mateus. Diz assim, a minha versão é atualizada: canta alegremente, ó estéreo, que não deste à luz. Exulta com alegre canto, exclama, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firmas bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Amém? Agora abra em Mateus, por favor. Deixa alguma coisa aí para marcar. Abra em Mateus capítulo 14.
apenas para nós tirarmos uma ilustração nesta noite. Versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Amém? Você pode ler comigo junto o versículo 22, vamos lá? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para onde? Enquanto ele fazia o quê? A multidão. Pode tomar assento, por favor. Louvado seja Deus. Se você encontrar uma pessoa com essa idade de 72 anos e perguntar para ela quais são os seus projetos de vida, certamente ela vai dizer assim: plano funerário, alguma coisa relativa a encerramento de carreira. Porque a Bíblia, a própria palavra de Deus, diz que a nossa vida é 60, 80, 70 anos, e que passar disso é canseiro e enfado. Lógico que existem exceções. Quando a igreja sai daqui do Nordeste e vai para Santo André, São Paulo, ela chega em Santo André, São Paulo, e fica 2 anos lá e já volta para Minas, para minha cidade. Havia uma garra tão grande, uma gana tão grande, uma vontade de fazer as coisas tão grande, que os ministros saem, os presbiterianos se convertem, é batizado com o Espírito Santo e mandado embora. O pastor chegava: não dá para você ficar aqui porque ninguém entende o que você está falando. E eles chegam em Andrada porque muitos deles tinham saído de Andradas para ir para Santo André trabalhar nas indústrias, porque a revolução industrial tinha chegado de São Paulo. Mas eles, cheios do poder de Deus, eles voltam às suas raízes para pregar a palavra. Isso há 60 anos atrás, 17 de julho de 1958. E eles pregam em praça pública a palavra de Deus, e um jovem vai passando lá, e quando eles faz o apelo, esse jovem levanta as mãos e aceita Jesus. Esse jovem era o meu pai, João Francisco. E hoje ele tem vai fazer 87 anos agora. 87 anos ele vai fazer. E meu pai anda de bicicleta. Meu pai é pintor de parede. Ele sobe: pai, por favor, não sobe, você vai cair dessa parede, pai. Não sobe aí não, meu filho, está tudo bem, só fica por perto aí. E ele pinta a parede, é aposentado, mas ele fala: se eu parar eu morro. Se eu parar eu morro, eu preciso fazer alguma coisa. E ele não para. Ele não para. E se eu tivesse convidado ele para vir para cá, ele viria. Ele viria. Ainda alguns meses atrás, no começo do ano, vim para Maceió. O senhor quer ir para Maceió comigo? Quero. Vou com você. Aí, quando estava chegando os dias da viagem, ele vai dar trabalho para mim. Eu vou chegar lá, ele vai ficar atrás de mim. Eu quero conversar. Mas viemos. Aí chegamos cansados, deitei, dormi, ele também deitou. Quando eu acordei, ele tinha sumido. Falei: meu Deus, cadê meu pai? Olhei uma molecada, um senhor dando risada, o negócio tá pegando fogo lá fora. Eu olhei, ele estava no centro de tudo lá. Falei: meu Deus, eu que vou dar trabalho para ele. Ele está muito forte. E ele está lá, penteca, da nata, sangue azul. Ele prega o evangelho, ele fala do amor de Cristo, ele fala do amor de Deus. Presbítero, um homem exemplar para mim, um exemplar. É dessa raiz que eu venho. Mas, irmãos, quando nós falamos de avançar, nós falamos de planejar, nós falamos de trabalho, falamos de serviço, falamos de construção, falamos de organização, falamos de administração, e nem sempre as pessoas estão dispostas a coisas dessa natureza.
E eu li uma história de que no século XIX, Napoleão Bonaparte, general do exército francês, não havia perdido uma só batalha. Ele foi numa dessas batalhas e ficou no alto com seus oficiais para ver o desempenho do seu soldado no campo de batalha. Mas, para sua infelicidade, naquele dia o seu exército começa a ser derrotado. E ele falou assim: nós estamos sendo derrotados. Fala para o corneteiro tocar o toque de retirada, de recuo. Aí alguém falou assim: toca o toque de recuo, de retirada. E passa ali alguns minutos e o corneteiro não toca o toque de retirada. Aí ele fala assim: o que está acontecendo? O toque de retirada. Aí o corneteiro não consegue fazer. Vem cá, menino, o que está acontecendo? Eu falei: eu não sei esse toque. Eu não conheço esse toque. O senhor nunca ensinou esse toque para nós. O senhor sempre mandou nós tocar o toque de avançar. O senhor sempre mandou o toque de avançar. É só o de avançar que você sabe. É só o de avançar, porque nós nunca perdemos batalha. Então toque o de avançar, então. Aí ele tocou o toque de avançar. Mas os soldados estavam cansados, desanimados, feridos. E quando houve o toque de avançar, eles olham para aquele monte. Lá estava Napoleão Bonaparte e a bandeira da França, aquela flama no vento. Eles recobram o ânimo e atiram sobre o inimigo e vence a batalha. Aleluia. E vence a batalha. Então, queridos, quais são os métodos que Jesus usa para dar fôlego a esta igreja depois de 72 anos pensar nesse tema que tem que avançar? Quais são os métodos que Jesus usou com os seus discípulos? Lá no Mateus capítulo 16, Jesus vai dizer para os seus discípulos assim: olha, o que os homens estão dizendo ser o filho do homem? Um diz que tu é João Batista, outro diz que tu é Elias, outro diz que tu é Jeremias. Tu chora demais, rapaz. Uns pensam que tu é Jeremias e outros dizem que tu és algum dos profetas. Mas vós, o que dizeis que eu sou? Aí Pedro toma a dianteira e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo. E naquele momento, meus queridos irmãos, Jesus fala: não foi carne e sangue que revelou isso para você, Pedro. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Para entender isso, primeiro precisa entender a natureza de ser igreja. Porque essa natureza de ser igreja, no modo coletivo, ela vai partir desse momento individual. Porque a igreja só cresce quando você cresce. Quando individualmente você cresce, aí você contribui e reproduz essa igreja no coletivo. A natureza da igreja. A palavra igreja na Grécia Antiga não era usada para um coletivo de pessoas que estão reunidas para fins de adoração, não. A palavra igreja era apenas uma assembleia de pessoas chamadas da sociedade para cumprir seus direitos civis. Não eram todos que eram chamados, não, as pessoas não se ofereciam: eu quero fazer parte dessa assembleia. Não, você tinha que ser convidado. Você tinha que ser convidado. E quando aquele grupo de pessoas estava reunido, que o nome era igreja, na antiga Grécia, nos dias clássicos de Atenas, quando eles eram convidados, eles tinham poderes ilimitados. Eles admitiam generais e também mandavam general embora. Eles declaravam guerra, estabeleciam a paz. Eles poderiam banir uma pessoa por um ostracismo. Aquela assembleia reunida tinha muitos poderes. Essa era a palavra igreja naquela época. E quando Jesus usa pela primeira vez esta palavra, foi nesse momento que ele fala com Pedro: mas eu edificarei a minha igreja. Os discípulos: igreja, nós sabemos o que é igreja, mas e daí? O Senhor continua: e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela.
Quando falamos de prevalecer, nós falamos de batalha, irmão. Nós falamos de batalha, irmã. Nós falamos de confronto. Nós falamos o quê? Que nós não somos igreja simplesmente para virmos, cantarmos e voltarmos para casa, porque todo dia é uma batalha, todo momento é uma batalha, cada instante vivemos em guerra. Nós estamos em guerra. Você fala do amor de Deus para uma pessoa, você está entrando no terreno que é dominado pelo inimigo. Domínios do inimigo, todo momento nós entramos e saímos dos domínios do inimigo. Mas você precisa entender que o Senhor Jesus te chamou para fazer parte desse grupo de pessoas que nem a porta do inferno vai prevalecer. Quem tem essa consciência, levanta a sua mão e diga glória a Deus. Mas qual seria a metodologia utilizada por Jesus Cristo para com aqueles rapazes que ele está conversando? Diz uma lenda judaica cristã, que Jesus, quando chegou ao céu depois da ressurreição, é uma lenda, não está na Bíblia não, hein? Vai falar que o pastor João falou que está na Bíblia, que você não achou. É uma lenda judaica cristã, que Jesus chegou no céu depois da ressurreição, dos 40 dias da ascensão. Aí ele chegou lá, tal, aí um anjo viu Jesus entrando e falou assim: daqui nós estamos vendo tudo, acompanhando o teu trabalho lá, tal. Conseguiu tudo, teve sucesso, Jesus? Sim, tive sucesso. Por certo, a humanidade toda já conhece a respeito da salvação. Falou assim: não, a humanidade toda não. Mas o que o senhor chama de sucesso? Não. Ganhei 11, ganhei 12. Um caiu fora, agora tem 11 só. É mesmo? Só 11? O senhor sofreu daquele jeito por causa de 11? O que o senhor espera? Eu espero que aqueles 11 agora conta tudo para os outros, aí eles vão encher o mundo. Mas é mesmo? É desse jeito? É. E se eles falharem? Eles não podem falhar. O senhor tem plano B? Não, não tem plano B. Eles não podem falhar. Eu conto com eles. Eu conto com eles. Sabe por que você serve a Jesus hoje? Sabe por que o evangelho chegou no teu coração? E que você está ouvindo a palavra de Deus? Sabe por quê? Porque eles não falharam. E se Jesus não volta, as gerações vindouras vai depender de você, para que também você não fale. Amém, amados? Mas qual foi o método que Jesus imprimiu no coração desses homens para que eles não falhassem? E aí que eu quero tirar o conceito de Mateus capítulo 14. Se você está com a Bíblia, vai deixando aberta aí. Aquele negócio é contagem regressiva, pastor Edivar? É? Não, mas tem tudo aquilo lá, é? Acha, então vai. Não, é que um dia eu fui numa igreja e começou a acender uma luz vermelha. O que é aquilo lá, pastor? Que é para você parar. É, Luciana, a coisa é feia. A Bíblia diz que Jesus compeliu os discípulos a entrar no barco. Alguma versão fala obrigou os discípulos a entrar no barco. É a mesma coisa, compelir e obrigar. Isso quer dizer o quê? Que os discípulos não queriam entrar no barco. Os discípulos não queriam entrar no barco. E é normal, quando alguém vai passar alguma tarefa para você, a priori você fica pensando, vem o não vem primeiro na sua mente. Aí você fica ponderando aquela situação, e aqueles mais inteligentes falam assim: eu vou orar. Tem uns que falam que vai orar, não ora nunca. Mas normalmente o bom senso fala assim: eu vou orar, porque não sabe se ele vai dizer sim ou vai dizer não. O não já está pronto, agora ele vai orar para ver se vem um sim. Então Jesus falou assim: entra no barco, o discípulo, que nada. Por quê? Jesus estava sendo ovacionado, ele estava sendo glorificado, porque tinha acabado de dar pão e peixe para mais ou menos 5.000
homens, se colocar mulheres e criança, passa lá dos 14, 15 mil pessoas, que ninguém sabe de onde veio, mas os discípulos estavam totalmente extasiados pela ideia de que agora o reino vai se manifestar, o reino vai se estabelecer, e nós vamos ficar aqui, e Jesus está andando, o povo gritando, e os discípulos, nós estamos com ele, nós estamos com ele. Nós somos discípulos dele. Nós não somos discípulos de Gamaliel. Nós não somos discípulos de nenhum outro rabino. Nós somos desse aqui, ó. Esse que multiplica pão e peixe. É esse o cara. O reino vai se estabelecer. Roma vai cair. Ele vai colocar o trono dele lá em cima. E nós estaremos lá. Aí Jesus falou assim: entra no barco. O senhor está brincando. Entra no barco. Vai adiante de mim lá pro outro lado. Sabe o que o texto bíblico diz? Que lá em Marcos 6,52, olha lá Marcos 6,52. É interessante a gente correr pela Bíblia, né? Marcos 6,52. Fica preocupado se eu tossir não, dá aquela crise, eu retomo depois de novo. 51, 52. Subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Jesus tinha multiplicado o pão, o peixe, e os discípulos não tinham entendido nada. Não haviam entendido nada. Todas as vezes que Deus fala com você, todas as vezes que Deus quer levar você a uma experiência que vai trazer lições para a sua vida, mas mesmo assim, por causa da falta de fé, falta de oração, falta de revelação, você não entende, Jesus te leva para uma experiência mais profunda e mais dolorosa, mais profunda, desafiadora, dolorosa. Jesus disse para eles: vocês não entenderam nada sobre o pão, vocês não entenderam nada sobre o peixe. Eu multiplico o pão e peixe, e vocês pensam que eu sou um político e que vou estabelecer um reino político. Vai para o mar, porque ali no mar vocês vão saber quem eu sou. Vocês vão saber quem eu sou. Lembra, irmão, que eu disse que para a igreja avançar, você tem que entender que esse avanço é a partir de você, individualmente, na sua casa, na escola, no trabalho, onde você estiver. Se você cresce individualmente, a igreja do Senhor cresce. Se a tua fé cresce, a fé da igreja cresce. É através de você. Entra no barco, eu vou ensinar para você como é que faz. Eles entram no barco e Jesus, e aí o barco começou. O senhor não vem não? Não, eu não vou, vocês vão sozinhos. Fica imaginando Pedro. Esse negócio não está certo não. O Tomé falou assim: nós vamos nos lascar hoje. O João: não, se o mestre mandou, podemos ir. Tá bom, João, então vamos. Você que se inclina no seio do mestre, você conhece as batidas, então nós vamos. Ele saiu, estava entardecendo. As vigílias, nesse texto, vigília, 4 vigílias da noite, 6 às 9, 9 à meia-noite, meia-noite às 3 da manhã, das 3 às 6 a 4ª vigília. Na 4ª vigília da noite, eles ainda estavam no meio do mar, açoitado pelas ondas do mar. Jesus subiu no monte para orar. Jesus estava lá. Então, qual é os conceitos que eu quero tirar daqui hoje? Todas as vezes que você trabalha no teu coração o desafio de avançar, você não precisa ter medo do outro lado. Você tem medo do outro lado, do desconhecido. Você tem medo, mas eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso, eu nunca ouvi isto. Mas Deus falou com o meu pastor, ele tem algo no coração. Deus deu uma visão. Eu vou colocar em meu joelho
joelho no chão e falo: meu Deus, mostra para mim o que o Senhor mostrou para o meu pastor, porque eu quero mergulhar de cabeça. Eu quero andar junto, eu não quero puxar a corda do outro lado. Eu quero andar junto com o meu pastor. Não tenha medo. Não faça o Senhor bater o pé para você e falar com aspereza, com maior vibração. Entra no barco. Não se preocupe com os desafios, irmão. Não importa a idade que você tenha. Se você é criança, jovem, menino, ancião, você é recém-casado, não tenha medo, porque o Senhor, quando Ele manda, você pode ter certeza que a experiência, o crescimento na fé acontecerá. Amém ou não amém? Segundo, o tempo está correndo lá. Segundo, todas as vezes que você deseja avançar, você vai enfrentar oposições. Não é porque Deus mandou, não é porque Deus te orientou que não vai ter tempestade. Vai ter tempestades. Mas pastor, eu ouvi a voz de Deus, falaram e confirmaram através de revelações. Eu ouvi a palavra, Deus falou comigo na mensagem, eu tive certeza. E por que eu estou nessa? Por que as coisas estão difíceis para mim? Talvez possa ser esta a realidade de muitos irmãos aqui, irmãs. Porque as coisas estão difíceis, porque as coisas não estão fluindo, porque eu estou cheio de medo, de temor no meu coração, porque eu não estou caminhando, porque eu estou tão parado, porque eu estou sentindo tanta picada na minha alma. Eu tinha certeza que era Deus, e muitos estão pensando em desistir. Não desista, não desista. Você já superou o medo, você já se colocou no mar afora. Não desista, não desista, porque essas oposições são normais. As oposições são normais. Olha para a Bíblia e me aponta um só servo de Deus que não enfrentou oposição. Olha para as Escrituras Sagradas. A todos aqueles que quiseram vencer dentro do contexto bíblico, enfrentar oposições. Você também está enfrentando, mas Deus vai te dar vitória, irmão. Deus vai te dar vitória, irmão. Fica tranquilo. Ele está lá no monte olhando você lutando. Ele está lá no monte observando que o teu barco está enchendo de água. Ele está lá no monte vendo você está remando, você está se esforçando. Ele está vendo você se esforçar. Ele está vendo você se esforçar. Não se preocupa, líder. Não se preocupa, pastores. Não se preocupem. Vocês ouviram a voz de Deus. Isso está só fortalecendo a vossa fé. Você está ficando mais forte. Você está ficando só mais forte. A prova a prova não prova nada para Deus. A tua prova não prova nada para Deus, porque Ele já sabe. A tua prova só revela quem você é. É Deus mostrando para você até onde que você pode ir com a força que Ele tem. É Deus só mostrando para você até onde você vai com o poder dEle. É só tentando para que tu veja a força que Ele tem, que pode operar quando você é instrumentalizado pelo Espírito de Deus. Aleluia! Aleluia! A tua vitória está ali na frente, meu irmão. Aleluia! Terceiro, quando você quer avançar, você pode ter a certeza, absoluta certeza, que lá no meio da tua maior agonia, tribulação, dor, você não vai ser deixado sozinho. No meio do momento difícil, você vai ver aquele ser andando, você não o conhece, porque a tempestade embaça a nossa visão, mas você vai ouvir a voz: sou eu, não temais. Sou eu, não temas. Você achou que eu te deixava sozinho? Eu não te deixo sozinho. Mãe,
o Senhor não te deixa sozinha nesta luta contra esse filho. Mas mulher, o Senhor não te deixa sozinho nessa peleja para trazer aquele homem para a casa do Senhor. Líder, o Senhor não te deixa sozinho à frente da obra. Não ficará sozinho. Não ficará sozinho. Sou eu. Não temais. Chemarada na galabaçu e rebadá. Aleluia. 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 Santo é o nome do Senhor Jesus. Esta igreja está cheia da glória de Deus. O Espírito de Deus tem livre acesso ao teu coração. Deixa ele à vontade, que a casa é dele, irmão. Deixa o Espírito Santo à vontade, esta casa é dele. Aleluia. Avança, igreja, essa é a sua natureza. Não temas, que a porta do inferno já está caindo. Empurra ela. Liberta os que são do Senhor. Vai, avança para a glória do nome do Senhor. Avança. 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 O quarto e último conceito: o prazer de Jesus. O prazer de Jesus é nos fazer caminhar acima daquilo que mais nos aflige. Senhor, se és tu, manda aí ter contigo. Então vem, Pedro. Caminha sobre isso que está te amedrontando. Caminha sobre isso aí que está causando tanto sofrimento. Caminha por cima. Senhor, é água. Caminha por cima, Pedro. Eu quero te ensinar a caminhar por cima daquilo que está te afligindo. O Senhor vai te dar força para caminhar acima de tudo aquilo que te mais machuca. Você vai ter debaixo dos teus pés tudo aquilo. Eu estou dizendo debaixo dos pés no sentido de autoridade. A autoridade do nome de Jesus. A autoridade que veio da cruz. E agora o Senhor no trono, te dando força para caminhar. Então avança. Avança, igreja de Água Fria. Avança, igreja da Grande Recife. Avança. O Senhor tem muita coisa para nós fazer aqui neste lugar. O Senhor não terminou com você. O Senhor não terminou com você. Não te desanime. Deixa o Senhor operar.